Bom dia a todos. Bom dia. Declaro aberto mais uma reunião pública regulatória do Conselho Regulador da GL, que é a 196ª sessão ordinária. Eu peço aos conselheiros, quem concorda com a ata da reunião passada, permaneça como está. Aprovado. Nós vamos inverter a pauta, porque o pessoal está certo, né? E da Maia Gomes. A gente vai relatar então o item 6. Quem está relatando da certo? Zé Duarte. Zé Duarte? E da Borma é o Sérgio, né? Isso. Perfeito. Vamos lá? Mas bom, né? Não, você o que é que você manifesta? Não, acho que você tem que dar o teu parecer antes de botar a votação, aí ele se manifesta. Mas você tem que fazer o parecer. Se for favorável, então fica quieto. Se não for, eles vão justificar. Bom, igual no processo do Lídia Cruz, final 1244, interessado em Centro de Distribuição S.A., CLT. A infração número 0002 de 2014, valor da multa R$ 1.597, 3.497. 1 milhão. Ou R$ 1.597. Nós paga na hora. As meninas já tiraram o dinheiro do bolso. Já tiraram na hora, porque R$ 1.597.342,97. Não cumpriu com a determinação da legislação em vigor e com o contrato de concessão na área de comercialização de energia, artigo 22, resolução normativa da ANEEL número 63. Tendo em vista que a concessionária alegou que regularizou as não conformidades, inclusive com o pagamento de crédito de indenizações, requeriu então a revisão da penalidade que resultou numa redução da multa anteriormente de R$ 231.717. Porém, a regulação da não conformidade não isenta a concessionária das penalidades pelo descumprimento da regulamentação do setor elétrico. E tendo em vista que não há fatos novos, além dos mencionados anteriormente, os conselheiros manifestam pela manutenção do referido auto de infração. Se quiser algum esclarecimento, o gerente da área poderia fazer para os conselheiros. Bom, essa fiscalização ela ocorreu no ano passado, no período de 24 de março a 3 de abril, na área comercial da empresa. A gente divide as áreas de fiscalização pelo foco que a administração está tendo. Então, na ação fiscalizadora, foram realizadas vistorias das agências, nós vamos até algumas agências, selecionamos algumas agências para fazer vistoria, postos de atendimento a consumidores. Além disso, foram examinados relatórios gerenciais dos diversos itens fiscalizados: leitura, faturamento, arrecadação, medição, atendimento a consumidor, cadastro de consumidores, ligações, normas internas comerciais, contrato de fornecimento de energia, ordem de serviço de pedido de fornecimento, religação normal de urgência, faturas de energia elétrica nos grupos A e B, verificação de dados e informações disponíveis no sistema comercial, apuração de regularidade de consumidoras, ressarcimento de danos, bem como entrevista com funcionários. Então, nós buscamos fazer, dentro da que a norma estabelece, nós fizemos um apanhado do que seria prioridade da fiscalização, já que fiscalizar toda a resolução de uma vez só não é possível, é humanamente possível. Então, nós trabalhamos com a amostra, visitamos previamente a concessionária os dados de cadastro, faturamento, que são um volume muito grande de dados, e através dessa amostra que nós trabalhamos. Então, o relatório ele apontou 31 constatações e 24 não conformidades. Das 24 não conformidades, a Agência de Energia entendeu em apenas 19, porque as outras 5, a concessionária conseguiu comprovar a regularidade da constatação. Então, só 19 ficaram sem aprovação. Dessas 19, 9 foram ordenadas com advertência, por ter sido considerado de pequeno potencial ofensivo. Então, ela abrange várias coisas, algumas que nós pegamos falta de informação correta, não comprovação, não envio adequado ao consumidor, a envio não foi adequado. Então, esses que têm pouco potencial ofensivo foram apenados com advertência. Então, dessas que foram advertência,
Vem, a concessionária não informou na fatura de energia elétrica o número de inscrição do CPF. Estava em branco. A gente entendeu, olha, é uma falha, mas não é uma falha para ser apenada com multa. Informações que devem passar na fatura de energia elétrica, como cadastro de consumidores, prazo de informação ao consumidor, a questão de atendimento ao público. Essas são todas as advertências. As outras 10 foram apenas penalidade de multa, e elas se referiam prazo de vistoria para atendimento de religação de unidade consumidora, suspensão indevida, religação normal e urgência, e para realizar a aferição de medidores, tudo que é relativo à questão de descumprimento de prazo. Fornecimento provisório em que a unidade consumidora cobrou incorretamente. Não realização de crédito ao consumidor. Gente, para a norma, é a pior não conformidade, quando gera prejuízo para o consumidor. Então, nesse caso, não houve a realização de crédito nos casos de suspensão indevida e no caso de queima de equipamentos elétricos. A licitação encontrou o processo, mas não encontrou a quitação do consumidor. Classificação incorreta da unidade consumidora. Estrutura de atendimento que é presencial. Então, desses que nós estamos apenando, a não conformidade de C3 e C21, que trata de não ressarcimento do consumidor, foi a que teve o maior peso da multa já reduzida, que a multa original era de 2.600.000, mas devido a algumas comprovações da concessionária, ela caiu para 1.597.342. Desses 1.597.000, 1 milhão se refere apenas a não ressarcimento ao consumidor. A outra penalidade maior ficou por conta da cobrança indevida no caso de ligação provisória. Então, novamente, prejuízo para o consumidor. Então, são as que mais pesaram na composição da penalidade do auto de infração. Esse é o resumo da fiscalização. Mais uma coisa, conselheiro? E o voto pela manutenção A palavra está com ação. Bom dia. Eu sou assessor lá do diretor de regulação, doutor Eli, e hoje ele está acompanhando o diretor Daniel, eles vão estar com o governador. A Ana Paula, ela é da diretoria comercial e ela está vindo para a nossa área de regulação tomar conta da área de comercial. Aí eu vou passar a palavra para ela, que ela tem algumas... Doutora Ana Paula. Olá, bom dia. Primeiramente, eu levantei alguns dados da falta de energia, depois, se vocês quiserem saber como está a situação hoje, eu já tenho aqui. Posteriormente, nós queríamos fazer algumas considerações, inclusive trouxe alguns espelhos aqui, Jorge, justamente na MC0, na MC2 e na 3, que são as que estão dando o maior vulto na penalidade. Eu vou começar pela 3, onde a gente fez uma reanálise naquelas unidades consumidoras que colocaram como procedente. Eu identifiquei duas delas, nós conseguimos identificar um atendimento emergencial, um deles anterior, o cliente abriu uma emergência, a equipe emergencial foi no local e constatou um medidor com problemas, borne queimado, medidor queimado, e deixou o cliente energizado devido a isso. E logo depois que ele abriu a emergência, meia hora depois, creio que ele deve ter reclamado, ligado para verificar o atendimento dele, foi registrado o estabelecimento por corte indevido. Só que na hora que foi fazer o fechamento do estabelecimento por corte indevido, quem o fechou como procedente, mas colocando que não seria indenizado, porque ele, na verdade, tinha dado problema do medidor. Então, a gente, no nosso histórico, a gente verificou que o problema do cliente foi falta de energia por defeito no equipamento de medição. Teve uma outra situação também, onde teve o atendimento do restabelecimento de corte indevido, foi feito à noite pela equipe que atende emergência. E apesar de ter fechado como procedente, eu fui atrás do sistema que faz o despacho, a operação faz o despacho, e a equipe não conseguiu chegar nem na residência do cliente, porque ele estava com o porteira trancado. A gente, inclusive, tentou contato via telefone um dia e não conseguiu. E não tem nenhum registro desse cliente manifestando de novo a falta de energia no local.
seja, a gente não conseguiu adentrar lá para restabelecer o fornecimento, verificar qual é o motivo, e ele também não reclamou posteriormente. Então, pelo histórico também, a gente entende que é algum tipo de ou falta de energia, né? Não dá para nós sabermos porque a gente não teve acionamento posterior. E nós tivemos outras que o que aconteceu? Analisando o fechamento do serviço, o cliente reclamou que estava sem energia, reclamou que tinha sido cortado, nós não tínhamos registro nenhum de suspensão naquela unidade consumidora. Tá? Chegando ao local, o eletricista constatou a unidade consumidora já religada, já com energia. Quem o fechou também fechou como procedente, mas dá um indicativo de que não vai ser indenizado, porque lá já estava, a gente não conseguiu constatar que a conta estava cortada. O problema que a gente teve é que quem fechou supôs que a ligação foi pelo cliente. Só que a gente não conseguiu detectar uma unidade consumidora sem fornecimento no momento. E nem necessariamente é o cliente, a gente não estava lá para verificar. Só que teve essa conotação na hora que ele fechou e colocando como improcedente. Como ele colocou na observação dele que não é indenizável, a gente entende que é isso que não gerou a indenização posterior, porque a gente não conseguiu constatar a suspensão indevida em si. Então, são alguns casos, de cabeça eu contei, mas acabou que fugiu, mas totalizam em torno de 12 casos, que têm essas particularidades e que nós queríamos que fosse revisto ou reavaliado. Eu trouxe as telas aqui para demonstrar as unidades consumidoras, porque aí a gente entraria no quesito abrangência da dosimetria da penalidade. Tá? Então, essas são as considerações em relação à NC3. Em relação à NC2, a gente já teve uma reconsideração, uma redução da pena, devido à abrangência, que acho que de 7 casos, né, o 9, reduziu para 2. Esses 2 casos deu uma abrangência de 4%. Esses 2 casos foram uma cobrança maior pelo cliente, uma foi em torno de 18 centavos, a outra em torno de R$ 8,00 e pouco, onde foi feito o lançamento correto dos itens, eu fiz o cálculo manual, o lançamento correto, e por algum desarranjo, algum problema no sistema, na hora que foi fazer o cálculo do quilowatt-hora para a cobrança, esse cálculo foi incorreto. Na nossa análise, a gente analisando, a gente verifica do artigo 113, parágrafo 2º, salvo engano, que a ANEEL ela considera a possibilidade de uma possível falha para faturamento maior. Tanto que ela faz argumento de que a gente deve fazer a devolução 2 ciclos após a constatação. A gente fez a devolução, a constatação foi através da TN, e nós fizemos a devolução, se não me engano, na defesa da CELG. Ela já apresentou a documentação, mas aqui eu também tenho a documentação. E a gente queria, vamos dizer assim, recorrer à questão da gravidade, devido à abrangência ter reduzido para 4%, a gente teve uma amostra de 50 casos, onde se reduziu a 2%. Não quero colocar a dimensão do prejuízo para com o cliente, com base em reais, visto que a gente não sabe a situação econômica de cada um, só que a gente entende que uma abrangência, uma gravidade da forma que está, por uma abrangência e por um impacto onde a gente teve uma devolução logo depois da constatação e pelo fato da ANEEL já inclusive prever uma possibilidade disso, já legislando sobre o fato, a gente gostaria também de que atuar na gravidade da questão da NC2. Tá? Essas são as considerações da CELG frente às duas, as demais a gente está de acordo. Eu acho que é o conselheiro. Também antes de botar em votação? Não, eu queria passar a palavra aqui para ele, porque ele fez a data do processo e a defesa apresentada pelo gabinete representante da empresa não está. Parece que ela pediu para reconsiderar e fazer novo estudo, é isso? Isso, porque na verdade isso daqui a gente estava fazendo análise para apresentar aqui oralmente. Não foi uma análise posterior à manifestação de vocês diante da nossa apresentação
da defesa. Então a gente fez um estudo posterior de todos os casos, focando nessas duas MCs, e queríamos pedir reconsideração não, pelo menos vistas, ou uma possibilidade da gente anexar a documentação passível dessas duas reconsiderações. Eu já subi essa do processo. Eu queria colocar o seguinte, uma questão de ordem. O Jorge foi o primeiro. O Jorge foi a palavra porque isso implica em regulamentação e obediência à legislação federal. E aí o Jorge pode se manifestar sobre isso. A colocação que eu faço é a seguinte, que esses dados, eles, como não fazem parte da defesa apresentada pela concessionária tempestivamente, eles não podem ser anexados nesse momento, porque senão a gente estaria, inclusive, passando por cima da questão da tempestividade dos dados apresentados. Eles devem ser apresentados no recurso da decisão. Aí sim, o conselheiro ele pode, com base nos dados já colocados de forma obedecendo a norma e tempestivamente, aí ele pode reanalisar esses dados como fatos novos. Mas no momento não, porque senão a gente estaria atropelando a própria norma. Uma outra coisa que eu queria colocar é que, como bem citado pela Ana Paula, a penalidade original ela caiu de torno de R$1 milhão por conta de dados posteriores comprovados pela concessionária. Então, o que a fiscalização enfrenta muito de problema, quando ela chega na concessionária, porque uma fiscalização dessa, ela é montada com uma antecedência bem grande. Nós acabamos de realizar uma outra fiscalização policial na CELV esse ano. E daqui para frente a gente vai sempre pular um ano de uma fiscalização para outra. É uma maneira de você ter dados mais consistentes, porque senão a gente vai começar a pegar, pode correr o risco de pegar dados conflitantes de período já fiscalizado. Então a gente às vezes tem que reduzir esse período para evitar isso. Então ela vai passar a ser bianual, as fiscalizações. Então a gente vai ver se intercala técnica, tanto esse ano não teve técnica, já que teve comercial. Mas só teve comercial porque quando nós fomos fazer o planejamento, a nova função da prioridade é técnica. Mas por conta daquele problema do faturamento, a ANEEL nos chamou e falou assim, não, faz comercial. Não foi uma inversão por causa de uma solicitação da lei. Então a gente faz uma solicitação com um prazo bem adiantado. Nós fizemos a solicitação agora. O primeiro ofício solicitado de dados foi de março desse ano. Então a gente dá um tempo, porque a informação é muito grande. Então quando a gente, de posse dessa informação, chega para a fiscalização, nós vamos no sistema da CELV. Então a gente vai lá no sistema. Já estamos com todos os dados já peneirados, preparados para a fiscalização. Olha, isso aqui está falando que o corte ocorreu realmente, foi indevido e não ressarcido. Está lá na nossa planilha. Nós olhamos no sistema, confirma. Está falando, é procedente, é realmente corte indevido. Então, as informações que nós colocamos nos relatórios, nós buscamos dentro da própria concessionária. Posteriormente, a concessionária tem chance de refazer esse dado, como a Ana Paula colocou. Estava que era corte devido, mas não era, foi erro de quem anotou. Aí nós acatamos, a multa caiu nessa proporção que foi dada. Posteriormente, a concessionária ainda tem chance de fazer revisão, desde que comprove, aí os dados têm que ser editados no processo, de forma tempestiva e com as comprovações. Se tiver comprovação, a gente não tem problema nenhum em acatar. Mas eu só relatei isso para ver a dificuldade que a fiscalização encontra um problema que poderia ser resolvido lá na origem. Então, na época de fiscalização, se os dados estivessem todos já corretos, nós não teríamos todo esse problema. Uma outra coisa em relação à citação da Ana Paula, o artigo 113, ele relata não a possibilidade de cometer erro, mas ele relata como que a concessionária deve proceder em caso dela ter errado. É um pouco diferente a interpretação. Diferente pelo seguinte, quando a gente vai para o artigo 113, é porque a concessionária já errou e ela é passível de penalidade. Se fosse, olha, ele abrir a brecha para ocorrer erros, eu não poderia estar penalizando ela. Mas é o contrário. O 113 é sempre aplicado quando há uma falha por conta da própria concessionária. Ou seja, ela, como aconteceu agora nesse problema das leis dos faturamentos, ela não realizou a leitura por um problema dela. Foi ela que
deu causa a esse problema. Ela vai ser penalizada? Segundo a norma, sim. A norma, enquanto não mudar, a gente está conversando com a norma para que ela altere, inclusive a questão de abrandamento, porque tem um caso, olha, ela errou, você ia relatório. Eu estou com uns casos aqui que eu tive que pagar 8 centavos, a dosimetria, a gravidade está alta, mas a norma ela coloca dessa forma. Enquanto ela não alterar, a gente respeita a norma. Além do que a gravidade não tem a ver com o número com a abrangência, com o número de casos afetados. A gravidade tem a ver com a questão do que ela provoca. Então, quando ela alcança o consumidor, aí a gravidade ela já é maior. Ela começa a crescer por conta disso. Enquanto essa gravidade, a questão da gravidade, ou a extensão do problema, ela se reduz à concessionária, olha, isso aqui pode dar problema, então você faz um alerta. Isso aqui aconteceu, mas no impacto do consumidor. Então a gravidade ela diminui ao ponto de chegar nos casos que você teve, 9 casos, que foi apenas de advertência. Só uma questão. No caso da CELG, pode fazer um novo recurso? Ela vai recorrer da decisão que volta para volta aqui para o conselheiro para fazer um juízo de consideração. Se o conselheiro entender que o fato apresentado é motivo de revisão, ele pode rever a decisão. Então nós vamos botar em votação esse pedido de reconsideração. Posterior depois. Eu, senhor presidente, vou pedir vista porque eu acho que a intempestividade aqui não cabe. A intempestividade é apenas se for vencido o prazo recursal não cumprido. Agora é cumprido. E a juntada de documentos, enquanto o julgamento efetivamente não se der, eu acho que é perfeitamente cabível. Né? Se eles tivessem juntado esses documentos hoje de manhã, ou antes da reunião, pedido a juntada desses documentos, eu acho que é perfeitamente cabível e não se trata de intempestividade. A intempestividade, vou repetir, ela é pontual e ocorre dentro do prazo de 30 ou 15 dias, eu não me lembro, da notificação e da apresentação da... Mas a norma fala o seguinte, que a defesa tem que ser apresentada no prazo de até 10 dias, caso contrário ela não será reconhecida. Exatamente. É essa a tempestividade, ou intempestividade. Apresentado em 10 dias, tempestivo. Não apresentado em 10 dias, não está tempestivo. Eles apresentaram em 10 dias, portanto nós estamos apreciando. A juntada de documentos a posteriori não é nenhum tipo de intempestividade. Isso pode se dar perfeitamente até antes do julgamento. Acho isso perfeitamente cabível. Eu fiquei em dúvida, e o Jorge já esclareceu, a respeito do potencial de gravidade, se existiria correlação entre o número de unidades verificadas e essa gravidade. Ele está dizendo que não, pode ser uma unidade e o potencial de gravidade continua sendo o mesmo. Né? Também acho um pouco estranho, dentro do universo de milhares e milhares de consumidores, você encontrar uma unidade que esteja irregular e mesmo assim apenar de forma grave a concessionária, não sei se é cabível. A forma é uma forma paramétrica, onde ela leva em consideração a gravidade é um dos itens e a abrangência. O que pesa na composição da gravidade é a abrangência. Se tiver um caso em 2,7 bilhões, a multa vai ser insignificante mesmo sendo uma coisa grave. Então a forma de penalização já foi pensada dessa maneira. Então quando você coloca a gravidade, você está vendo o problema que ele está causando. Mas quando você compõe ela com a abrangência do que ela atingiu, a própria abrangência já faz a multa reduzir automaticamente. Então, por isso que quando a gente vai penalizar, a gente não leva isso em consideração, leva em consideração a gravidade em si. Foi muito caso? Foi.
a multa vai ser alta. Foi pouco caso, a multa vai ser baixa. Sim, com todo respeito. Nós temos uma abrangência de 4%, que eu creio que não é muito grande. Nós estamos com uma gravidade de 25%. Nós estamos com uma multa de quase R$600 mil. E assim, igual eu falei, não vou entrar no mérito do quanto esse cliente foi lesado. Só que a gente está entendendo que está com uma gravidade muito pesada para esse caso. Por mais que não tenha correlação, onde a ANEEL não permite, mas eu tenho situações que me permitem reverter a situação. E a CEL reverteu a situação junto ao consumidor. E nós temos como comprovar isso. Um foi através de cheque nominal e outro foi através de devolução da fatura. Então é isso que a gente está contestando. Porque essa gravidade de 25% está dando um impacto na multa muito grande, perto da dimensão que se abrangeu, né? O que se atingiu esse consumidor. É só essa consideração que eu queria fazer. Eu coloquei, quando você olha a fórmula, porque a fórmula faz o seguinte: você soma a questão da dano ao consumidor, vantagens, gravidade, você soma isso. E no final você multiplica pela abrangência. Só que a abrangência dela então, na composição da penalidade, nós temos 10% que são sanções irrecorríveis. Ok. Eu já entendi. Tem duas propostas. Ok? Tem uma para votar agora, para depois anexar o documento, e tem uma para o Sérgio para pedir visto. É visto, né? A dele prevalece. Eu só vou botar em votação, vamos rápido. Os conselheiros concordam com o pedido de visto? Permaneça como está. Ok? Ok, João? Ok? Lembrando o direito de exercício da profissão de requerente. Eu realmente acho que a tempestividade aqui não é o caso. Tá bom. O documento dele. Ok. Mais alguma consideração? Essa documentação eu faço. Passa para o Para vistas. Porque o visto anexa essa documentação. Pode, inclusive, fazer a juntada da documentação via protocolo. Via protocolo? Está impedido de vir, então está suspeito. Já apresento sendo o prazo, aí você já fala que o conselheiro está esperando os documentos. Tá bom. Com licença, Sérgio, né? Você não tem nenhum problema agora com essa CPD, não? Vocês querem uma manifestação de como que está a questão da chuva? Como é que é? Você quer uma manifestação de como está a questão da chuva? Eu tenho ela aqui. Tem aí? Bota aí, porque isso tem interessante, sabe por quê? Eu vou dizer assim, eu tenho um problema sério. Eu tenho granja de frango. Eu tenho muitos frangos, muitos. Eu tenho 10 galinhas. Se faltar energia lá, se faltar energia, 20 minutos, eu pego o céu. Ele já chegou de manhã reclamando que faltou energia. Lá da casa dele. Mas não faltou lá na granja, graças a Deus. Lá em casa quando Olha, a informação que eu tive é que na hora que eu liguei, naquela hora, um pouco antes de começar, não tinha nenhum alimentador fora. Nós estamos com problema devido ao voto de chuvas. A gente teve chuvas em Rio Verde, região de Rio Verde, Porá, Morrinhos e Goiânia, vendavais grandes. E nós estamos com problema em unidades consumidoras individuais. Provavelmente a árvore que cai, algum problema de conexão. Naquela hora, nós estávamos com 2.764 ocorrências em andamento. Só que nós estamos mobilizando 20% a mais do que a gente está hoje, inclusive tirando carros da nossa equipe do suporte comercial, para poder ajudar. E o superintendente de serviços me falou que até o final do dia tem a previsão de 80% já está regularizado. Eu creio que amanhã a gente já consiga Ontem, lá em Rio Verde, caiu 10 postes no ano. Uma coisa que eu não entendo. Aquele dia depois é mais complicado. Uma coisa que eu não entendo é que eu acho que a CEL deveria corrigir. Todo ano vocês sabem que chove. Por que não começa a podar essas árvores em julho? Mas não é assim não. Em julho. Mas geralmente não é problema. Tem que alocação de o vento quebrando árvore. Esse é o problema, não é o gato. Não, Rio Verde caiu 10 postes no O vento quebrando árvore. Sabe qual é o problema? Acontece isso lá na fazenda. As fazendas que plantam cana, saem dos postes. Agora, e aí não está
postos, aí derruba. Eu não queria fazer uma reclamação. Ele tentou fazer um pedido. Não tem pedido nada a ninguém. Tem cama, Tem tudo. Dificulta tem tudo. prefeitura. Você cortar uma árvore lá, você. Não, mentira, eu vou fazer. Não é um pedido, é um pedido mais do que uma reclamação, porque eu acho que faltar energia é problema de tempo. Na série eu não gostaria que faltasse. Mas os temperos da vida faz faltar. Ontem faltou energia. Na casa, eu moro perto da subestação da Serra. E achar que é bem pertinho da subestação. Deu um estouro forte na subestação. Faltou energia às 6 horas. Saí hoje de manhã, não tinha energia. Mas tentar ligar para a Celg, que é a coisa mais difícil. Você tem que botar mais telefone e mais gente para atender. Eu falei, deve estar acontecendo um monte de coisa. O que acontece? Muita forense eu pensei, porque eu liguei, depois eu desisti. Falei, não dá mais não. Então, a gente ontem, a nossa média de receber ligações são 10 mil ligações dia. Ontem chegou a 20 mil. Eu vi. Inclusive, nós estamos com a URA, que você nem usa atendente. Qual que é o problema que a CELG tem nesses momentos de boom? Assim, a própria operadora não conseguir suportar a quantidade de ligações. Né? Então, você pode ter a URA disponível, que é aquela entrada automática que permite tantas mil ligações ou tantas ligações simultâneas sem usar o atendente, além do atendente, só que a operadora não consegue suportar. Então você não consegue nem completar a ligação. Não conseguia. Não consegue. Não conseguia. Então quando acontece essas coisas, a gente não tem telefonia disponível para isso. Só que o senhor consegue, se caso o senhor tiver sinal de celular, pelo mobile, você entra celg.com.br, você tem um aplicativo onde você registra a falta de energia em poucos segundos. Eu faço isso geralmente. Infelizmente na Serg eles fazem muita política em si. Estava vendo essa da ação do Ronaldo Caiado agora, para não deixar. Isso é uma aberração. Um senador querendo prejudicar e soltando verdades, né? Assim, o problema é quando solta em verdades. Não, certo. Eu acho que tem que ter investimento grande da Serg, porque se não tiver investimento grande da Serg também, as empresas não vêm, bem que o Brasil está num caos, mas amanhã depois melhora, mas nós precisamos ter investimento significante dentro da Serg para atrair investidores que queiram fazer. Porque, primeira coisa, eu fiquei 6 anos na Secretaria de Indústria e Comércio, toda vez que fazia uma reunião em São Paulo, qualquer lugar, a primeira coisa que o empresário perguntava para mim é energia. Posso fazer investimento? Primeira coisa que eles faziam a pergunta para mim. Essa energia não... Você não tem energia, você faz investimento. Aí era aquela briga, né? Bom, obrigado. Vamos para a segunda, Sérgio Lucas. O item 7.2 da pauta, o processo da MyGov. Senhor presidente, conselheiros, processo final 2070, interessado MyGov S.A., por infração à cláusula 8ª, parágrafo 2º, inciso 16, contrato com a cláusula 10ª, parágrafo 1º e 2º, contrato 001 de 1998, artigo 87, inciso 2º da Lei 866, Lei de Licitações, artigo 21, inciso 2 da Lei 13.569/99 e o artigo 81 da Resolução 526 desse Conselho Legislativo. Descumprimento da cláusula 8ª, parágrafo 2º, inciso 16 do contrato número 001 de 98, por ensejar por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício da fiscalização contratante, proporcionando fácil acesso ao serviço de execução e atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem dirigidas. Ocorre, senhor presidente, esse processo ocorreu uma fiscalização, a contabilidade regulatória notificou a empresa, exigindo da concessionária a modificação no sistema contábil da concessionária, dando a prestação de contas, acesso às informações por parte dessa agência. Esse processo
em primeira instância foi julgado, se eu não me engano, foi por mim, Geraldo? Foi? Em primeira instância, esse processo foi julgado por mim, não, né? Não, foi pela Câmara, em grau de recurso. Ele é recurso, não é ele de São Paulo. Então, esse processo em primeira instância foi considerado mantido, ou melhor, foi mantido, né? Porque houve, eu acho que foi intempestivo ou defeito de representação, não foi conhecido, né? Na verdade, se me permite, ele manteve, na verdade, alegando que a empresa não havia comprovado a legitimidade de quem representa. Exato. Bom, então eles perderam a primeira instância em virtude do defeito de representação. Veio a recurso e eu diligenciei a contabilidade regulatória, que, como todos sabem, teve uma modificação na sua gerência. A empresa, é necessário que se diga que a empresa me procurou e me relatou circunstâncias que eu considerei relevante averiguar. Houve por parte da antiga gerência regulatória a exigência da troca do sistema contábil. A troca do sistema contábil da empresa, ainda mais de uma empresa de porte, é um negócio extremamente complicado e dispendioso financeiramente. Isso me suscitou dúvidas. Eu diligenciei novamente a gerência regulatória e veio o relatório onde eu perguntava se o sistema contábil apresentado pela empresa era adequado aos fins de fiscalização e regulação por parte dessa agência em cima da concessionária. A resposta veio através do parecer que eu faço questão de ler, uma vez que essa multa é uma multa significativa, e eu vou me embasar inteiramente nesse relatório para fazer o meu voto. Então, o parecer da gerência veio no sentido, em virtude de solicitação sobre informações quanto à adequação e satisfação do plano de contas utilizado pela empresa Maibor para atender os trabalhos de acompanhamento e fiscalização realizados pela GE, temos a informar que a prestação de contas é feita diariamente por meio de um sistema financeiro denominado DuaU, do qual a gerência de contabilidade regulatória da GE tem acesso direto. E que existe ainda a prestação de contas realizada mensalmente por meio de envio de relatórios e documentação necessárias à atividade de fiscalização. Portanto, conforme solicitado, informamos que o plano de contas, as prestações de contas, informações e documentação apresentada pela empresa Maibor, por meio de sistema ou fisicamente, são adequados e satisfazem as exigências desta agência para o desempenho da atividade de acompanhamento e fiscalização do contrato interno. Retornamos uns aos ao conselheiro. Então, senhor presidente, em virtude do que me foi relatado pela gerência regulatória, dizendo totalmente o que foi notificado na primeira notificação, eu vou votar pela nulidade deste processo. Eu e isentar a empresa dos pagamentos também. Quem concorda com o relator permanece como está. O relator concorda. Eu ganhei esse óculos dele pela Aprovado. Ok? Vou dar minha palavra para vocês. Aprovado pela anulação. Não, se eles quiserem contestar. Contestar para continuar, nós aceitamos. Ok? Vamos treinar. Obrigado. Passamos ao item 3, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro Guimarães Cunha, item 3.1 e 3.2 da pauta. Item 3.1, a empresa Atlântica de Construção Comercial e Serviços Limitados foi autuada a fazer ressalva do valor da multa de R$ 2.000. Ocorre que ela apresenta um pedido de revisão, o processo já estava na aplicativo.
ela, junto com esse aqui, ela entrou com pedido de revisão de outros dois semelhantes, que eu não coloquei na pauta, mas eu queria constar assim na ata aí, que os dois já foram anulados também, Xane, pode passar o número deles, é o 2013, final 9301, e 2013, final 9300. Esses dois já tinham sido anulados, eu só estou solicitando o encaminhamento. Eles estavam no arquivo, mas eu estou solicitando o encaminhamento para a gerência financeira para dar baixa. Porque consta no sistema do financeiro aberto ainda. Então eu estou votando pela anulação desse auto de infração do item 3.1 por erro formal, o encaminhamento dos outros dois, que são dados na lei também, ou seja, vão sair 3 processos, anulação e encaminhamento financeiro para baixo. Quem concorda com o relator? Permanece como está. Aprovado. O item 3.2, interessado em Itatur, transporte por limitado, passageiro limitado, processo 2012, final 99,5. Estava com a Luciana Bossa civil paga, com rivalidade nenhuma, na prestação do próprio IGE, voto pela manutenção. Quem concorda com o relator? Aprovado. Sérgio Lucas. Processo final 74-78, interessado ao Eldorado Turismo Limitada, infração ao artigo 76, resolução 005, realizar a viagem sem licença expedida pela GE. Na sua defesa, o Eldorado alega que apenas estava fazendo uma substituição porque a empresa detentora da linha regularizada é a Transduarte. E a Transduarte teve um problema mecânico e ela, que faz parte do mesmo grupo, foi fazer a substituição. Após o presidente que a proprietária e a detentora da linha efetivamente a Transduarte, não é o Eldorado. Portanto, ainda que para a administração pública fazer se isso fosse verdade, se tivesse sido provado aqui, ainda assim estaria de descumprimento das normas. Então eu voto pela manutenção do auto de infração. Concordo com o relator Sérgio Lucas, permanece como está. Aprovado. Meu amigo. Bom, os processos do item 5, 5.1, 2014, 5.7, 10, passageiro em excesso, excedente passageiro, 5.2 também excedente passageiro, 2014, 1293. O item 5.3 desrespeito à fiscalização, processo 2014, 3370. O 5.4, 2014, final 1276, realizar viagem sem licença entre Inaciolândia e Uberlândia. O 5.5, 2014, final 0522, retardar a viagem 47 minutos, Goiânia Mineiros. 2014, final 011, que é o item 5.6, alterar o esquema operacional sem autorização da AGR. Popular o item 5.7 e o 5.8, que é o 2014, final 3606, que era a pólice do seguro paga, não estava cortando. Eu voto nesses 7 itens, com exceção do item 7, pela manutenção do ótimo do nosso Concorda com o Danilo, permanece como está. Aprovado. O item 5.7, processo 2011, final 7725, a operação goianese foi autuada por infração ao artigo à Lei 14.480, que é a do clandestina. Ocorre que a empresa é cadastrada na GR e era cadastrada no movimento do auto de infração, tem manifestação desse sentido dentro do processo, inclusive solicitei pronunciamento jurídico, eu voto pela anulação. Concorda? Permanece como está. Aprovado. Item 6, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte. Item 6.1 e 6.2. 6.3 já foi relatado. No item dos itens 6.1 e 6.2, relativo ao processo 2015, final 2011, 2013, final 52, respectivamente da Central Energética Governo S.A. e do transporte passageiro Letícia Militar, em propriedade. O meu voto é pela manutenção da aplicação por não haver
nenhuma novidade da alegação feita e verifica a insubsistência dos fatos da empresa autuada para recorrer, para entrar com esse recurso. Pela manutenção do juízo. O relator permanece constante. E o 2011? E o 2011? É? Não, o da Selva já foi. Os dois? Ok. Item 7, apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 7.1 e 7.3, tendo em vista que o 7.2 já foi relatado. 7.1, processo final 7502, interessado Central Energética Morrinhos S.A., por infração ao artigo 53, inciso 5º da Resolução 005/2008, não portar veículo durante a viagem após seguro de responsabilidade civil. A empresa alega que tinha esse documento, mas que não portava, porque o Código de Trânsito assim, não o exige. Alega também a decadência do ato administrativo, que o Código Brasileiro de Trânsito determina outro prazo para a lavratura de notificação e, como todos nós sabemos, aqui não se aplica o Código Brasileiro de Trânsito, nós temos nosso regramento próprio, então não assiste razão a Central Energética Morrinhos. Eu vou então manter o órgão de infração, mas vou fazer uma observação que eu já fiz aqui e vou retornar, porque eu acho que, senhor presidente, são documentos demais que as empresas têm que portar e esses documentos poderiam muito bem ser supridos. São documentos que vencem ou anualmente ou de 6 em 6 meses. Esses documentos poderiam ser supridos por um protocolo. Uma vez apresentados aqui na AGE, o protocolo alegando que a documentação está ok, bastava uma certidão da AGE para que esse veículo trafegasse dentro das normas. Eu acho que o que nós íamos economizar de papel e tempo é muito grande. Fiscalização também agradeceria. Fiscalização. A fiscalização. Importante. Coloca aí. Nós vamos ver agora a resolução aprovar a regulamentação da nova lei, que já foi publicada. Mas nós podemos incluir isso aí já na regulamentação. Ok? Já tem um projeto. Então vamos fazer isso. Ok? Mas no presente caso, não tem logo fração. O segundo processo, na verdade, é o terceiro, final 0548, interessado pelo transporte e turismo microempresa, por infração ao artigo 56, segundo a resolução 005, realizar a viagem sem licença expedida pela AGR. Aqui alega a empresa que eles tinham sim a licença expedida, que foi apresentada e que o nosso fiscal ainda assim o multou. Entretanto, ela não consegue carregar para os autos nenhuma prova nesse sentido. Então, como o fiscal tem voz de fé pública, prevalece então a sua posição e mantém o auto de infração em apreço. Quem concorda com o relator? Aprovado. Item 8, apresentação e discussão do processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, item 8.1 e 8.2 da pauta. O primeiro processo é 1203, Expresso Maia cobrou em excesso, passagem era 2,31 e cobrou R$5, manteve o auto de infração. E o segundo alterou o horário estabelecido pela GE, era um horário X e eles fizeram outro horário por conta própria, então os dois manteram o auto de infração. Quem concorda com o relator, caso permaneça constante. Aprovado. Item 9, apresentação e discussão de processo com recursos intempestivos a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos, item 9.1 ao 9.3 da pauta. Senhor presidente e demais conselheiros, em função da intempestividade dos recursos apresentados, não se verificou o mérito desse recurso, porquanto a intempestividade já anula de per si qualquer possibilidade de apresentação de reconhecimento de atendimento. Não quero manter Quem concorda com o relator?
Aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo com recursos intempestivos a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, item 10.1 ao 10.4 da pauta. Todos com recursos intempestivos, dispensa comentário, mantenham a participação de todos. Quem concorda com o relator? Eu acho que está aprovado. Item 11, apresentação e discussão de processo com recursos não conhecidos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 11.1 ao 11.6 da pauta. Presidente, também por serem recursos não conhecidos, deficiência de representação, falta de mandato, eu peço a manutenção de todos os itens da pauta. Quem concorda com o relator Sérgio, permanece como está. Aprovado. Item 12, apresentação e discussão de processo para reexame a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, item 12.1 e 12.2 da pauta. O primeiro processo 2014, final 395, interessado Gonçalves e Costa Transporte Cruzeiro de Preso Militar. A Câmara de Julgamento anulou a auto-infração, haja visto que a nova lei revogou a lei 14.480 do clandestino, retroagir seus efeitos. E restou aqui acompanhar essa manifestação e anulação. Esse é esse primeiro. O segundo processo, eu vou divergir da Câmara de Julgamento. Na verdade, o primeiro processo a multa é cerca de R$ 1.600, não é reincidente. O segundo processo é de R$ 400 a multa. Eu estou divergindo porque a Câmara de Julgamento anulou. Aí eu penso que ele não cortava a apólice do seguro paga. Segundo o entendimento da Câmara de Julgamento, a apólice do seguro paga não tinha tipificação nas nossas normas. Ocorre que a resolução expressa que diz que é necessário cortar a apólice seguro. E o jurídico já se manifestou em várias oportunidades que a apólice seguro sem estar quitada não vale nada. Então eu estou votando pela manutenção desse seguro. Quem concorda? O relator permanece como está. Aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo para reexame a serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos, item 13.1 e 13.2 da pauta. Eu apresento esse processo 2013, final 3097, da aviação Araguaína do Estado, e o processo 2014, final 2014, da Atlanta Construções e Comércio do Estado. Tem meu voto pela anulação do referente processo, seguindo a decisão já proferida pela Câmara de Julgamento. Quem concorda com o conselheiro, permanece como está. Aprovado. Item 14, apresentação e discussão de processo com outros assuntos a serem relatados